Então vamos aí, gente, para a resolução, certo? Continuar aquele conteúdo aí de halogenação. Só que agora nós vamos tratar de cadeias que não são normais, beleza? De cadeias que são ramificadas e que vai ter o que eu chamo aí de assimetria, certo? Não vão ser moleculinhas simetriquinhas, né? Não vai ser moléculas tão certinhas, tão arrumadinhas, certinhas lá para traçar um muro. Vai ser um pouquinho mais de análise, beleza? De antemão, já garanto, gente, essa análise com calma, com detalhe, dificilmente você vai encontrar. Normalmente é tratado com muita rapidez a resolução de assuntos assim e nem sempre com exemplos tão específicos. Então isso daqui é uma aula realmente muito importante para vocês nesse momento. Bom, gente, então aqui nós temos o 2-metilbutano. E eu quero fazer nesse 2-metilbutano uma monocloração. Professor, como assim monocloração? Monocloração significa uma cloração só. Então eu só quero fazer a substituição de um cloro. Então se eu quisesse fazer mais clorações, aí eu pego o resultado, cloro de novo, faço cloração de novo, mas aqui eu quero fazer uma monocloração, uma única cloração. Na realidade, tudo que a gente viu até aqui de exemplos sempre foi uma monocloração. Só no primeiro momento lá, lembra quando eu peguei o metano e fui trocando cada hidrogênio por cloro? Aí eu fui fazendo várias clorações, né? Então ali eu fiz uma tetracloração, até substituir todos os hidrogênios por cloro. Então até então estamos fazendo apenas especificamente nessas cadeias maiores a monocloração, que é uma cloração só. Eu quero saber quantos isômeros possíveis vai ser formado na mistura dessa reação aqui. Primeira coisa, gente, 2-metilbutano. Eu preciso escrever a cadeia, né, desenhar a cadeia para eu conseguir fazer análise de substituições possíveis dentro dela. Então aqui é uma cadeia ramificada porque eu já percebi que tem uma ramificação metil aqui, 2-metil. Butano, primeiro eu escrevo o nome da cadeia, eu desenho o esqueletão, o esqueleto da cadeia principal, que é o butano. Então olha só, 1, 2, 3, 4. O butano, né, ligação simples, já fiz aqui, beleza? Agora olha só, 2-metil, ramificação metil é uma ramificação de um carbono só. Então é um carbono só, né? Uma ramificação de um carbono na posição 2. Então posso colocar aqui, por exemplo. Ah, professor, mas se eu quisesse colocar aqui 1, 2, também poderia? Poderia, gente. É o mesmo composto escrito de maneira diferente. Mas eu vou deixar aqui. Tranquilo? Tem diferença fazer em cima ou embaixo? Tanto faz também, gente. É como se a molécula tivesse girado e ele tivesse ido para cima ou para baixo. Então aqui tanto faz. Beleza, tá a estrutura do nosso 2-metilbutano. Se você perceber, gente, não dá para aplicar a regra do muro. Ah, por que não, professor? Olha só. Se eu traço a regra aqui, o murinho aqui de separação, eu percebo que esse lado é diferente desse, certo? São lados diferentes, então não vai dar certo, certo? Ah, professor, então o que nós vamos fazer nessa situação? Eu vou analisar essa cadeia, certo? Como essa cadeia não é toda bonitinha, toda certinha, eu vou ter que ver aonde são possíveis focos de substituição. Eu vou seguir a regra geral. Qual é, professor? Carbono terciário tem maior tendência a sofrer substituição do que um carbono secundário. E o carbono secundário tem maior tendência a sofrer substituição do que um carbono primário. Certo? Então, qual é o meu foco? Eu vou estudar a cadeia e vou focalizar. Quem é o carbono terciário? Tem carbono secundário. E depois eu faço análise dos carbonos primários. Beleza? Então, olha só, vamos olhar para essa cadeia. O que eu vejo nela, gente? Olha só. Bom, aqui nós temos uma cadeia que tem essa ramificação. E se você perceber bem, olha só, vamos fazer um caminho aqui. Vamos caminhar nessa cadeia. Beleza, ó. Vou caminhar. Opa, cheguei numa encruzilhadinha aqui de carbonos. Se eu descer, eu vou encontrar um carbono. Se eu ir para frente, eu vou encontrar um carbono só. Ou seja, eu cheguei numa encruzilhada onde eu tenho dois caminhos iguais, certo?
Dois caminhos iguais, professor? Dois caminhos iguais. Se eu for para frente e continuar, eu vou ter um caminho com um carbono. Se eu descer, eu vou encontrar um caminho com um carbono também. Então, tanto faz eu ir para frente quanto descer. É o mesmo caminho. Quando isso acontece, de eu caminhar numa cadeia carbônica e eu encontrar caminhos que são iguais, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque se são caminhos iguais, a substituição que eu fizer neles será a mesma. Então eu tenho que escolher um desses caminhos para fazer substituição. Ou eu faço substituição no caminho da frente, certo? Nesse carbono aqui, ou eu faço substituição nesse carbono de baixo. Porque na monocloração, o único cloro que eu vou fazer substituir e entrar nessa cadeia, ele não pode ficar em carbonos que sejam, vamos dizer assim, de mesmo caminho, certo? Então, se eu colocar um cloro aqui, ou colocar um cloro aqui, vai dar no mesmo. Sério, professor? Sério. Se eu colocar o cloro nesse aqui de baixo, ou colocar o cloro nesse aqui de cima, vai dar no mesmo. Por quê? Porque é o mesmo caminho. E se eu fizer a mesma coisa em caminhos iguais, vai resultar no mesmo composto. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que eu não posso colocar cloro naquela posição e naquela outra posição ali de baixo, no carbono de cima e no carbono de baixo depois, e falar que são isômeros? Não, porque eles não vão ser, certo? Eles vão ser o mesmo composto. Por quê? Porque quando eu caminhei pela minha cadeia, eu achei o mesmo caminho. Então, essa e essa aqui representa a mesma possibilidade de substituição. Tranquilo? Quando dois caminhos representam a mesma possibilidade de substituição, então nesse caso não há formação de dois isômeros, mas sim do mesmo composto, certo? Professor, muita fala, quero ver na prática como é que fica isso. Beleza. Vamos primeiro fazer a substituição nos outros. Depois eu chego naquele ali que tem dois caminhos iguais. Beleza? Vamos fazer a substituição. Bom, primeiro, quem tem prioridade? O carbono terciário, professor. Então vamos lá. Ele tem a possibilidade de maior chance aí, já que ele é o terciário. Então, primeira monocloração. Gente, quem que é carbono terciário aqui? Professor, o carbono terciário é esse aqui? Não, não é. Ele é primário, professor. Não, então beleza. Esse aqui? Não, é secundário, professor. Tá ligado a 2. Esse aqui? Isso, professor. Esse daí é terciário. Então, eu vou fazer uma cloração nele. É a minha primeira possibilidade. A possibilidade com mais chance, né? O terciário tem maior possibilidade de formação, né? Dentro dos isômeros. Então, aqui eu vou redesenhar a minha cadeia do 2-metilbutano. E vou tacar-lhe um cloro bem beautiful aqui. Aê, professor. Colocou. Aê. Agora eu vou para a segunda possibilidade. Tem mais carbono terciário? Não tem, professor, só aquele. Então eu vou procurar os que são secundários. Esse aqui é secundário? Não, esse daí é primário, professor. Esse aqui é secundário? Ah, esse daí é. Então eu vou fazer a possibilidade nele. Vou tacar-lhe um cloro. Então tá aí, eu vou redesenhar a molécula do butano. Isso, bem beautiful. E vou colocar um cloroso bem bonito aqui. Aí, formou. Agora, professor, primário, né? Já não tenho mais secundário, vamos partir para os primários. Então, olha só. Bom, agora primário. Desculpa. Esse primário aqui, ó. Que tá mais livre, né? Tá mais sozinhão. Vamos substituir logo nele? Vamos. Então, olha só. Outra possibilidade. Então, eu vou repetir minha cadeia. Isso. Bem bonitinho. Aê, professor. Perfeito. Tá aí. Agora, professor, você vai ter que encarar aquela tal da possibilidade lá que você falou no início da aula, que eu não entendi muito bem. Bom, já fizemos cloração em todos os outros carbonos, só me restou aqueles dois ali, ó. Esse e esse. O resto, todo mundo já recebeu cloração, certo? Monocloração. Agora, gente, vamos analisar novamente. Bom, esse camarada já recebeu o seu cloro. Se eu for para frente,
é um carbono. Se eu for para baixo, é um carbono. É a mesma rua. É a mesma possibilidade. Então eu não posso fazer a substituição nos dois. Ou seja, eu não posso dizer que isso daqui, ó, nossa, que volta que eu dei. Ó, há cloro nele. Isso. Aê. Aí eu vou fazer o outro isômero. Olha, ó, isso aqui também é isômero. Olha aqui que bonito, ó. Agora é o carbono de baixo que recebe cloro. Aê, nossa, professor, certinho agora, hein? Ficou correto. 1, 2, 3, 4, 5 isômeros são formados aqui. Gente, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. E eu vou mostrar para você por que isso aqui tá errado. Vamos dar um nome para cada um dos isômeros que eu já formei? Olha isso daqui. Ó, cadeia principal, certo? Ó, cadeia principal, cadeia principal, cadeia principal por causa do cloro. Ó, cadeia principal, cloro é grupo funcional, então ele fica ali com esse carbono, beleza? Ele desce por causa, né? A cadeia principal ela vai descer por causa do cloro, que é um grupo funcional, tem importância. Então ele ganha. Olha só, esse primeiro composto aqui ficou como o nome dele? Bom, ramificação metil ficou no carbono 2. Então esse aqui é o 2-metil. 2. E o 2, né? O cloro também ficou aqui, né? Então 2-metil, melhor. 2-cloro, 2-metil, butano. Beleza? Então 2-cloro, 2-metil, butano. Esse outro aqui, professor, como é que ficou? Ó, o cloro ficou na posição 2, 1, 2, né? Perceba, gente, que, ó, que isso aqui é grupo funcional. Grupo funcional tem ordem de importância na enumeração, viu? Então, por isso que o cloro ficou na posição 2 nesse aqui. Ó, 2, cloro. A ramificação ficou no 1, 2, 3. Então, 3, metil, butano. Tranquilo? Então, butano. Aqui, ó, 1 cloro, certo, professor? 1 cloro. 1, 2, 3. 3 metil. Isso. Butano. Perfeito. Perceba que até agora os nomes são diferentes. Ali eu tenho 2 cloro, 2 metil butano. 2 cloro, 3 metil butano. 1 cloro, 3 metil butano. Agora vamos fazer um nome desses que estão em vermelho só para você ver. Olha só. Aqui, professor, ó. 1 cloro, certíssimo. 2, certíssimo. Cloro também, né, professor? Isso, perfeitamente. Butano. Perfeito, entendi. Agora dá um nome para esse outro aqui de baixo. Ah, professor, mas você poderia ter feito a cadeia principal aqui, né? Não posso. Por que não pode, professor? Porque o cloro é grupo funcional. Ele precisa estar na cadeia principal. Não tem como um grupo funcional estar fora da cadeia principal. Ah, tá, entendi. Então, beleza. Então, olha só. Um carbono, né? Um cloro. Perceba que o meu clorão aqui, ó, tá ligado no carbono 1. Então, ó, um cloro. Aqui, 1, 2. A ramificação metil tá onde? Ah, professor, tá no carbono 2. Ah, gente, pera aí que eu cometi um errozinho agora que eu percebi aqui, ó. Que eu coloquei 2 cloro, né? 2 metil. Cabeça da gente varia, gente. Chega aí que a gente tá chegando altas horas da noite fazendo videoaula. Cabeça vai variando. Então, ó, 2 metil. Beleza? 2 metil. Agora que eu vi aqui de baixo, é 2 metil. Ó, 1 cloro, 2 metil, butano. Beleza? 2 metil, butano. Então, olha só. O primeiro, o de cima aqui, ó, 1 cloro, 2 metilbutano. O de baixo, 1 cloro, 2 metilbutano. Gente, pelo que eu tô vendo, os dois são a mesma cadeia.
Ué, tem a mesma nomenclatura, 1 cloro 2-metilbutano, 1 cloro 2-metilbutano. É a mesma cadeia, gente. Então isso daqui não é isômero. Então você percebe que aquela fala minha lá do início de dizer que esse caminho e esse caminho é a mesma possibilidade, é a mesma rua que eu posso escolher para fazer a substituição, quer dizer isso. Se eu fizer a substituição no carbono que está na frente, é a mesma possibilidade, vai formar o mesmo composto do que o carbono de baixo. Por isso que a substituição deles representa um único composto, e é o que a gente viu mesmo aqui. Por isso que eu só tenho que escolher uma dessas possibilidades. Ou eu faço a substituição no carbono de cima ou no carbono de baixo. Nos dois vai formar o mesmo composto, certo? Então eu vou escolher por acaso aqui a substituição do carbono da frente ali mesmo. Beleza? Ah, mas poderia ser o de baixo, professor? Poderia, gente. É a mesma possibilidade de substituição. Formaria o mesmo composto, ok? Então, quantos isômeros são formados aqui, professor? 4, certo? São formados 4 isômeros aqui. Eu vou apagar, risquei mais, né? Eu vou apagar aqui e vou reescrever a cadeia para não ficar feio, né? Então, aqui, ó, tá butano e o 2-metil. Então, olha só, quem que sofreu substituição? Eu vou marcar esse carbono, esse daqui e o da frente. Ah, professor, por que você não fez substituição no de baixo? Ué, porque esse aqui de baixo é a mesma possibilidade desse aqui. Tanto faz substituir nele ou no de baixo. Vai dar o mesmo composto, certo? Então, 4 substituições aconteceram aqui. Então, 4 isômeros formados. O 2-cloro 2-metilbutano, o 2-cloro 3-metilbutano, 1-cloro 3-metilbutano e 1-cloro 2-metilbutano. Beleza? Bom, gente, perceba aí que a cadeia, quando ela fica um pouco maior, quando ela fica ramificada, eu tenho que tomar bastante cuidado, certo? Esse exemplo que eu fiz com vocês já é um exemplo bastante avançado, tá bom? Já é um exemplo bastante avançado. Creio que não vai ser tão complicado quanto esse aqui que eu fiz. Então, se você já entendeu bem esse exemplo, você já entendeu bem o caminho dessas questões. Mas eu vou resolver ainda com vocês uma próxima, um pouquinho maior, que a cadeia um pouquinho maior, e vocês vão entender, às vezes, quando os caminhos são diferentes. Beleza? Então, acompanha a nossa próxima.